o homem conseguiu mais uma vez. Lula nos presenteou nessa quinta-feira, dia 2 de abril, com mais uma confissão explícita sobre a farsa do seu governo. E de quebra, ainda protagonizou uma cena com constrangimento histórico por ter esquecido de combinar antes a narrativa com um aliado, um prefeito petista. Bom, antes mesmo de mostrar o que aconteceu hoje, eu preciso mostrar uma cena registrada ontem, que já está até circulando aí pelas redes sociais, mas pode ser que você ainda não tenha visto. Em um evento em Fortaleza, no Ceará, Lula acabou chamando a si próprio de desonesto em meio a um sermão que estava dando aos mais jovens presentes. Tá cheio de jovem na idade de vocês que fica na internet todo dia. Nenhum político presta. Todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo. Então eu queria pedir para vocês o seguinte, em benefício de vocês, quando vocês estiverem achando que ninguém presta, que eu não valho nada, que o Camilo não vale, que o Mano não vale, que os deputados não vale, que o prefeito não vale, ainda assim, não desistam da política, entrem na política, porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Pois é, ironicamente, Lula resolveu falar a verdade justamente no dia 1º de abril. Só que as melhores cenas, ou piores, dependendo do ponto de vista, ainda foram registradas hoje, quinta-feira. Logo no início da manhã, em entrevista exclusiva à TV Record Bahia, Lula começou com uma narrativa que ele, definitivamente, está tentando fazer com que se torne verdade na base da repetição. Eu digo sempre, Jéssica, em qualquer estado que eu for, se você juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até agora, nunca houve um momento de política de inclusão social como a que nós conseguimos fazer nos governos do PT. Isso é motivo de orgulho muito grande para mim, porque as pessoas deixaram de ser tão miseráveis quanto era. Nós acabamos com a fome 2 vezes nesse país. A primeira vez tinha 54 milhões de pessoas passando fome, nós acabamos. Voltou a fome. Quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas. Nós, em 2 anos e meio, outra vez acabamos com a fome desse país. Ô, seu Lula, eu acho que esqueceram de avisar o senhor que o dia 1º de abril era ontem. Hoje já não dá mais para vir com essa história de que vocês acabaram com a fome no país. Por sinal, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já repeti isso aqui. Então, dessa vez, eu vou apenas resgatar um resumo da última vez em que eu trouxe esses dados. Primeiro, o critério utilizado pela FAO para tirar um país do mapa da fome é que no máximo 2,5% da sua população esteja em situação de subnutrição ou subalimentação. No caso do Brasil, 2,5% da população corresponde a mais de 5 milhões de pessoas. Então, mesmo que 5 milhões de brasileiros estejam passando fome de maneira severa, ainda assim o país ficaria fora do mapa da fome da FAO. Segundo ponto. O próprio relatório da FAO, publicado em 2025, deixa claro que os dados de alguns países, como é o caso do Brasil, foram fornecidos pelo próprio país. São dados nacionais. Ou seja, os números que favorecem o governo Lula foram fornecidos por instituições ligadas ao próprio governo Lula. Um exemplo disso é a pesquisa PNAD contínua, controlada pelo IBGE, um instituto que está hoje no centro de grandes polêmicas por conta da controversa gestão do petista Márcio Postman. Terceiro ponto. Quando o Brasil saiu do mapa da fome da FAO pela primeira vez em 2014, o diretor-geral da FAO era um militante político brasileiro, o petista José Graziano, que havia chefiado um ministério extraordinário no primeiro governo de Lula como presidente. Em 2025, quando o Brasil saiu novamente do mapa da fome, o diretor-geral da FAO era outro aliado de Lula, e é até hoje, o integrante do Partido Comunista Chinês, Qiu Dongyu. Ou seja, não há qualquer possibilidade de que a condução da FAO nesses momentos tenha sido imparcial. Só que a melhor parte dessa entrevista ainda foi outra, e foi justamente sobre ela que eu fiz aquela chamada lá no início do vídeo. Lula conseguiu mais uma vez. Esse homem simplesmente não precisa de adversários, pois ele próprio destrói completamente as narrativas dele, do seu partido e do seu governo. Veja só o que ele disse em entrevista na manhã dessa quinta-feira, dia 2 de abril. Não há exemplo no mundo de nenhum país que dê um salto de qualidade sem antes fazer investimento em educação. E nós não estamos apenas falando da boca para fora. Porque quando um prefeito fala a educação na minha cidade é boa, o governador fala, nós temos que saber se os filhos deles estão estudando na escola pública. Se estiver estudando é porque a escola é boa, se não tiver é porque nem ele acha boa. Se esse parâmetro vale para prefeito e para governador,
tem que valer também para presidente da República e para ministros de governo, em especial o da educação, não é mesmo? Pois bem, agora deixe eu resgatar aqui o que Lula disse essa semana mesmo sobre Camilo Santana, escolhido por ele em 2023 para ser o ministro da Educação. Eu escolhi o Camilo como premiação ao Estado brasileiro, chamado Ceará, que tinha o melhor índice de educação em todos os níveis nesse país. Agora vamos voltar para junho de 2023, quando, mesmo sem querer, um jornalista acabou aplicando esse mesmo teste de Lula em Camilo Santana. O senhor tem 2 filhos em idade escolar. Eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho condições de pagar. E aí, seu Lula? Isso significa então que nem vocês acham boa a educação sob o seu governo? Pois é, mas eu ainda separei uma cereja do bolo para o final desse vídeo. Isso porque poucas horas depois dessa entrevista, Lula visitou obras de implantação do VLT em Salvador, na Bahia, e já no final do seu discurso, ele protagonizou uma cena constrangedora ao fazer uma pergunta ao vivo para um prefeito petista, sem ter antes combinado com ele a narrativa que seria apresentada. Só para a Bahia foi quase 650 milhões de reais para a cultura, colocado por essa mulher, tá? Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Não, é porque é o seguinte. Olha. Nós achamos que a cultura e a educação é que ajuda a fazer a cabeça da gente. Bem que o próprio Lula disse certa vez, em um evento interno do seu partido, que o cidadão que eleva em 1 milímetro seu nível de conhecimento já não quer mais votar no PT. Pelo jeito, esse mesmo nível máximo intelectual se aplica também para ser filiado e exercer cargo político pelo partido.